Os passos para que uma profecia se cumpra. Fique neste vídeo do início ao fim. Eu sou o pastor Douglas Mariano e creio que Deus falará poderosamente ao seu coração mais uma vez. Terminando de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar também o seu like. Eu quero que você preste atenção, porque vou repetir o assunto desta reflexão. Os passos para que a profecia possa se cumprir. Sabemos muito bem que existem falsos profetas, homens que não vivem uma conduta diante do Senhor, que falam e eles mesmos não cumprem as palavras. Mas o que falar de uma profecia falada por um homem de Deus? E quando esta profecia não se cumpre? Será que foi culpa do profeta? Ou aquele que ouve a profecia tem também responsabilidade no que se diz respeito ao seu posicionamento diante de Deus? Vamos ver isso aqui nas Escrituras? Em Êxodo, capítulo de número 33, ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Moisés, homem de Deus, disse assim, escreveu o que o Senhor o havia falado. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo de número 1. Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que fizestes subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Percebam, uma profecia foi dada de que quase 3 milhões de pessoas, isso, o povo que estava no Egito, todos eles sairiam. Deus falou, usou Moisés e disse, vou tirar vocês daqui do Egito. Pega este povo que ele já havia tirado, na verdade. Deus já havia tirado. Pega este povo, porque eu os levarei à terra prometida, à terra de Canaã. Irmãos, todos ouviram a promessa. Todos, aquelas quase 3 milhões de pessoas ouviram a promessa. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Deus porventura mentiu? Deus mente, irmão? Não, Deus nunca mentiu, minha irmã e meu irmão. E o profeta, como eu já disse, era um grande homem de Deus. O que tem acontecido hoje é que muitos têm colocado somente na conta daqueles que expressaram as palavras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Eu estou falando dos verdadeiros, tá? Estou falando dos falsos, estou falando dos verdadeiros. Moisés era verdadeiro. Ouviu verdadeiramente a palavra e lançou a palavra. Ele declarou, todos vocês, Deus falou que vocês, todos
essas quase 3 milhões de pessoas vão entrar na terra prometida. Agora me responda, por favor, o porquê que só entrou Josué e Calebe e os filhos daquela geração. Só entrou Josué e Calebe e os filhos daquela geração, os de 20 anos para baixo. Porque todo este povo que ouvira a promessa e a profecia não provaram, ou seja, ela não se cumpriu na vida deles. Agora a gente precisa saber o porquê que não se cumpriu. Vamos ver então? No livro de Números, capítulo de número 14, no verso de número 22 diz: todos os homens. Aqui está a resposta do porquê Deus não quis. Deus não quis cumprir a promessa e acabou. Aqui está a resposta. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que aos seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Entenderam agora? Ah, pastor, então você está querendo dizer que Deus mentiu para aquele povo? Não. Grave muito bem essa frase que o pastor vai te passar. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir as suas palavras com aqueles que não têm responsabilidade, não têm posicionamento diante dele, não querem respeitá-lo, não querem se enquadrar dentro daquilo que ele exige na sua palavra. Deus não tem compromisso, não, irmão. Deus só terá, grave isso, eu vou repetir. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Na verdade é essa a frase. Pastor, Deus só tem compromisso de cumprir sua palavra e as suas promessas na vida daqueles que têm compromisso com Ele, pastor? Exatamente. Não fique pensando, você que me ouve, que se nós vivermos uma vida desregrada, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas Deus prometeu, Deus prometeu, mas Deus não é menino, Deus não tem obrigação de entregar vitória na vida daqueles que o provocam. Olha aqui a palavra, olha o final do versículo de número 23. Não verão a terra, eu vou repetir, não verão a terra de que aos seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocarão haverá. Deus falou, não vai ver, vocês estão me provocando, eu sou um Deus santo, e vocês vivem pecando, errando. Eu estou falando de pecado consciente. Eu estou falando de gente descarada. Me perdoe a expressão, meus amados. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor está olhando para aqueles que estão se esforçando, gente. Somos pecadores, mas Deus está olhando. Está se esforçando. Mas e aqueles que são descarados mesmo? Provocam a Deus, sabe? Não quer nem saber, não tem posicionamento,
uma hora está murmurando. O povo de Israel era terrível. E nos dias de hoje, irmão, tem gente criticando profetas de Deus por promessas, profecias não estarem se cumprindo. Mas elas não conseguem olhar para a própria vida, não fazem uma autoanálise e não conseguem entender. Mentes que estão cauterizadas não conseguem entender que essas profecias só se cumprirão se elas também se posicionarem como homens e mulheres de Deus. Explica para mim, por favor, o que significa Velho Testamento. O nome testamento significa o quê? São heranças, são promessas. Isso, exatamente. Mas são promessas que são para os parentes, são para os filhos. Não é para qualquer um. Eu disse isso em outro vídeo e vou repetir. A promessa o testamento é para... Ele só vale com a morte do testador. Jesus já morreu e ressuscitou, não foi? Então, o testamento, tanto as promessas do Velho como a do Novo, se cumprem em Cristo, porque Ele já morreu e já ressuscitou. Só que Ele disse em João, no capítulo de número 1, no verso de número 11, eu vim para os que eram meus, os judeus, mas eles não me quiseram. Mas a todos quantos me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João, no capítulo de número 8, no versículo de número 44, diz: e aí é que está a diferença. Ou eu sou filho para ter direito à promessa, para que se cumpra na minha vida, ou eu não sou, porque Jesus olhou e disse: vós tendes por pai ao diabo. Vou repetir, João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, e o vosso pai é o diabo, porque vocês estão querendo me matar. Todos aqueles que querem satisfazer a vontade do inimigo, eu estou falando ato consciente, infelizmente, meus amados, estão fora do testamento, porque não são filhos. Então a promessa não vai se cumprir. Estão provocando a Deus. E ainda que um grande homem de Deus profetize, porque Deus é bom e maravilhoso, Ele tem planos, Ele tem promessas, Ele tem projetos. Ainda que um grande homem de Deus profetize e fale acerca daquilo que Deus tem como sonhos e promessas para as nossas vidas, se nós não formos filhos, não estivermos enquadrados dentro do testamento, porque testamento são heranças para os filhos e não para quem está fazendo a vontade do diabo. Eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, porque às vezes nos entristecemos, porque muitos não tomam posse, talvez por falta de conhecimento. Mateus 22, 29 diz: erramos, porque não conhecemos as Escrituras e também o poder de Deus. Mas eu creio que esta mensagem vai abrir os olhos de muitos para que eles possam entender quais são os seus posicionamentos diante de uma promessa falada por um grande homem de Deus. Uma revelação, uma promessa verdadeira de Deus. Ela só vai se cumprir mediante
o posicionamento. Aqui no versículo de número 30 de Números 14 diz assim, ó. Aí Deus, ele deixa bem claro: não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Deus lembra, ele fala, eu falei mesmo. Aqui Deus está dizendo, eu falei mesmo que vocês iam entrar, mas eu sou Deus. E eu estou dizendo que não vai mais. Porque o que eu esperava de vocês não se cumpriu. Vocês provocaram, vocês me provocaram negativamente. Aí termina a palavra dizendo, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, salvo esses dois homens, o restante ninguém ia entrar. Somente os filhos, a geração que veio depois, os de 20 anos para baixo. Eu espero que esta mensagem possa estar trazendo uma autorreflexão. Será que é culpa do profeta que não se cumpriu na minha vida aquilo que foi falado? Será que é porque o profeta não é homem de Deus? Ou porque eu não tenho tomado vergonha na minha cara? Desculpem o desabafo, mas guardem essa palavra em seus corações. Isso é uma autorreflexão. Meus amados, coloquem a mão em vossos corações, deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Acabamos, Senhor, de analisar as Escrituras e entender que o Senhor fez uma promessa a quase 3 milhões de pessoas, dizendo: os tirei da terra do Egito e os levarei à terra que mana leite e mel. Senhor, essa promessa foi para todos, porém somente Josué e Calebe as provaram, porque o Senhor deixa claro que o Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o Senhor. De forma alguma, ó Deus de Israel, o Senhor será obrigado a cumprir alguma palavra na vida daqueles que não se posicionarem como filhos. Testamento são heranças, e heranças são para os parentes, são para aqueles que são filhos. Deus, guarde as nossas vidas de pecar contra Ti. Eu estou falando pecado consciente, porque em João 8, no versículo de número 44, diz que aqueles que satisfazem a vontade do inimigo conscientemente são filhos do diabo. É o que está escrito lá. Eu não estou inventando, Senhor. Então, se estiver fazendo a vontade do inimigo, será filho do inimigo. Então não terá parte, Deus, nas promessas do testamento. Pai querido, que todos nós possamos entender que diante de uma revelação e de uma promessa, nós devemos nos posicionar como Josué e Calebe. E somente assim as palavras do Senhor se cumprirão em nossa vida. Que Deus te abençoe. Guarde essa mensagem em seu coração. E até a próxima reflexão.